Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso 65º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Números, capítulo de número 11 com você, o versículo 5 e o 6. Está escrito assim: Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Só para contextualizar todos, que talvez você não tenha lido o texto ainda, você talvez se lembre disso ou não conhece a história, mas Deus usa a vida de Moisés para libertar o povo da terra do Egito, e Deus ali liberta o povo da terra do Egito depois das 10 pragas, e aí eles se livram ali na verdade, Faraó manda eles embora, e aí eles chegam no Mar Vermelho, o Mar Vermelho abre, eles atravessam o Mar Vermelho, a coluna de nuvem sempre de dia para proteger do sol, a coluna de fogo à noite no meio do arraial para proteger eles do frio do deserto, e ali eles começam uma caminhada, eles começam uma travessia no deserto, certo? E para que eles não morressem de fome ou tivessem que buscar seu alimento, Deus derrama o maná. E o maná era como se fosse uma farinha, como se fosse uma resina ali que eles recolhiam todo dia de manhã. E essa farinha eles faziam bolos, né? Eles faziam ali o alimento deles, os pães, bolos e tal. E eles comiam aquilo e Deus sustentava o seu povo assim. E aqui a gente vê claramente esse povo reclamando. Esse povo reclamando, lembrando do pepino, do alho poró, da cebola, da melancia que eles comiam no Egito, do peixinho que era de graça. E ali eles falam, e agora a gente só come isso, a gente só come esse negócio todo dia, esse maná. O Egito, o deserto, na verdade, que eu queria dizer, é um tempo de transição. Deserto não é um lugar para moradia, não é um lugar para morar. Deserto é um lugar de transição na Bíblia. Quando você lê tempo de deserto, tempo de escassez, é um período, né? É um período que te leva. Sempre a gente olha ali o período entre a escravidão e a terra prometida, né? Então o deserto é esse processo entre estar cativo, preso, escravo e ser liberto completamente livre e ter acesso à terra prometida que manda leite e mel, que ali é a terra da promessa, né? E o que eu posso ver é que eu percebo algumas coisas relacionadas à nossa própria vida que a gente costuma fazer, e eu gostaria de chamar sua atenção com relação a isso. Deserto é um tempo preparatório, deserto é um tempo de tratamento, deserto é um tempo de realmente cortar as correntes. Não as correntes físicas, porque essas correntes físicas, no primeiro momento a gente pensa, quando você entrega a vida para Jesus, ele te faz livre e seu corpo ali já não vive mais nas urgências das suas necessidades. Você é livre para escolher se você quer ou não, você é livre para escolher o que você deseja. Mas eu percebo que existem correntes mais profundas, existem correntes que não são físicas, mas elas são correntes na alma, correntes espirituais, e que essas correntes tomam mais tempo para serem quebradas na nossa vida. Aqui a gente vê um povo que está sendo completamente, absolutamente cuidado pelo Senhor. Coluna de nuvem para proteger do sol, coluna de fogo para proteger do frio, 10 pragas sobre o Egito, o Mar Vermelho se abre, o Mar Vermelho se fecha sobre os egípcios, matando o faraó e seus soldados. A gente vê Deus cuidando deles tanto que a Bíblia diz que a roupa crescia no corpo e as sandálias, as correias das sandálias não quebravam. E esse povo andou por 40 anos no deserto. E eles não ficavam doentes, a não ser quando eles murmuravam. Então, eu quero te dizer que talvez o pão do céu, que é o maná, que é derramado sobre a nossa vida até hoje, todos os dias, através da palavra, a gente consiga dizer que é só isso. Que não aguenta mais. Que você prefere
Tem gente que prefere a vida antiga, porque era mais próspera, junto com as suas correntes, do que uma liberdade verdadeira, com menos, com mais simples, mas que é abençoado. Então, talvez o que eu posso perceber é que para que correntes mais profundas sejam quebradas e rompidas da sua vida, o que você precisa é distância. Talvez é o que você precisa. Você precisa talvez se distanciar desse ambiente, se distanciar de amizades, se distanciar de trabalho. Às vezes o que está roubando a sua paz é trabalho. Às vezes o que está roubando a sua santidade são círculos de amizades, que nem podemos dizer que são amigos de verdade, mas são colegas, são conhecidos. E isso não é o que Deus quer para a nossa vida. Deus quer uma vida completa de libertação, de liberdade mesmo. Então quando você vê o povo reclamando do maná, eles se tornaram tão acostumados, tendo por garantido o cuidado de Deus, que eles começam a reclamar por tudo. E é muito triste quando, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, você faz, você vai, você volta, você faz tudo aquilo e no fim alguém chega pra você e diz: nossa, você não fez nada. E você sabe o esforço que você colocou naquilo. Isso vai roubando a sua paz, né? Isso vai roubando ali sua... Esse talvez seja um deserto para você. Talvez o seu deserto seja amadurecer. Talvez o seu deserto seja seus pais tirando um pouquinho a mão de você ali, deixando você andar mais sozinho, se virar na vida. Talvez o seu deserto seja ter perdido alguém e agora você tem que viver a vida sem essa pessoa que você tanto amava, às vezes seu pai, sua mãe, às vezes um companheiro, uma companheira, às vezes filhos. Então, eu quero que você reflita hoje se de fato no seu coração existe gratidão pelo maná. Pelo maná. Que é a bênção diária, é o poder respirar, é o ter o simples na mesa, é ter uma roupa para vestir, é ter um automóvel ou um meio de locomoção, é ter saúde, é ter duas pernas e dois braços, é poder enxergar com os dois olhos, é poder respirar. Reflita sobre isso. Pense. Porque às vezes eu me pego na situação de não estar contente com as coisas que eu tenho vivido e eu percebo que eu não deveria me sentir assim. Então é uma coisa que tenta pegar nosso coração. São sentimentos contrários, conflitantes. Então preste muita atenção no que você tem feito. Preste muita atenção para que ao seu redor você consiga celebrar as pequenas coisas. Celebrar as pequenas vitórias. Celebrar o maná que vem do céu. As bênçãos pequenas. As bênçãos que são todos os dias. Poder levantar da cama, ter uma família, ter um teto. Pense nisso. Reflita sobre isso. Hoje é um vídeo mais sobre reflexão. Reflita sobre isso. Para que você não seja pego fazendo isso. Desejando as coisas do passado, de uma vida de miséria e de morte espiritual, porque a Bíblia diz que no passado estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, preste atenção para você não estar vivendo uma vida, desejando uma vida de pecado que já não existe mais e sendo um ingrato com o maná que é derramado todos os dias sobre a sua vida.
Nunca vemos nada a não ser este maná. Em outras palavras, a gente nunca vê nada de diferente a não ser esse cuidado do Deus bondoso que nos ama e que derrama alimento sobre nós, que não precisamos comprar, basta colher, basta fazer o alimento que a Bíblia diz que era doce como mel, era gostoso. A gente não vê nada, só esse cuidado maravilhoso desse Deus que nos ama tanto e cuida de nós. A gente não vê nada. Deus abençoe sua vida poderosamente. Curte, compartilhe e comenta esse vídeo. Se inscreve no canal. Manda pra alguém. E é isso. Reflita sobre a sua vida hoje. Você não tem só um maná. Não é só um maná. Não é qualquer coisa. Te vejo amanhã. Deus abençoe. É nóis.